O dia em que vi Ricardo Almeida subir ao palco do evento literário no Centro Cultural de Belém senti o chão abrir sob os meus pés. Ele estava lá de terno cinzento impecável, microfone na mão, sorrindo para a plateia como se o mundo lhe pertencesse e eu soubesse que o meu mundo acabara de ruir. Há 10 anos ele tinha sido o homem que me trancou na clínica particular nos arredores do Porto usando as ligações do pai para me internar como se eu fosse uma doença a ser curada, e agora ele era o novo deputado eleito pelo Círculo de Lisboa, o homem que falava de família, valores e progresso num país que ainda carregava cicatrizes antigas. Eu estava sentado na última fila com o crachá de autor anónimo J. Lisboa, o pseudónimo que construíra em Brooklyn depois de fugir de Portugal, e ninguém ali sabia que por trás daqueles livros de ficção sobre homens perdidos estava eu, Alexandre Mendes, tentando esquecer que um dia amara o filho do homem que me destruíra. A sala aplaudiu quando Ricardo começou o discurso sobre inclusão e eu senti o estômago revirar porque cada palavra dele soava como uma mentira dirigida só a mim. Saí antes do fim correndo pelas ruas de Belém com o coração aos saltos, o vento do Tejo batendo no rosto como um aviso. Cheguei ao meu pequeno apartamento em Alfama, fechei a porta à chave e fiquei encostado à parede a respirar fundo, tentando convencer-me de que ele não me reconhecera, de que os 10 anos e a barba que deixara crescer em Brooklyn tinham sido suficientes para me esconder. Mas o telefone tocou às 2 da manhã e o número era desconhecido. Atendi com a voz trêmula e do outro lado veio a voz dele, calma, quase carinhosa: Alexandre, ainda escreves tão bem. Fiquei mudo, passado, inundando-me como uma onda fria à clínica às noites em que me obrigavam a falar de pecado, a carta que ele enviara dizendo que era para o meu bem. Ricardo continuou: sei que estás em Lisboa, voltei para cá há pouco tempo e li os teus livros, reconheci o teu estilo, ninguém escreve sobre solidão como tu. Perguntei o que queres e ele riu baixinho: só conversar como velhos amigos, talvez ajudar-te a não precisares mais de te esconderes. Desliguei tremendo e passei o resto da noite acordado a olhar para o computador onde estava o manuscrito do meu novo romance sobre um homem que foge do passado só para o ver voltar com mais poder. De manhã o meu irmão ligou do Porto: a mãe está pior, o pai quer que venhas o mais depressa possível, dizem que é cancro e que não vai durar muito. Senti o peso da família cair-me outra vez sobre os ombros. Eles nunca souberam a verdade verdadeira, só sabiam que eu tinha desaparecido para a América e que voltara mudado. Peguei no comboio para o Porto, cheguei à casa antiga onde o cheiro a sopa e a igreja ainda pairava, e a minha mãe abraçou-me chorando. O meu pai mal olhou para mim, murmurando que eu devia ter casado e dado netos em vez de andar por aí a escrever coisas que ninguém entende. Durante o jantar o meu irmão comentou que vira Ricardo Almeida na televisão, um homem de bem, um exemplo para a juventude, e eu quase engasguei com o vinho. À noite, no quarto de infância, encontrei uma foto velha minha com Miguel, o filho de Ricardo, sorrindo como se o mundo fosse nosso, e senti as lágrimas subirem porque Miguel me abandonara na clínica, nunca mais me visitara, e agora o pai dele estava de volta para me lembrar que eu ainda era o erro a ser corrigido. No dia seguinte regressei a Lisboa com a promessa de voltar em breve, mas o coração pesado como chumbo, e quando abri a porta do apartamento havia um envelope por baixo dela sem remetente, só o meu nome verdadeiro e dentro uma nota curta em letra conhecida: vem jantar comigo amanhã no restaurante do hotel onde fico, preciso falar contigo sobre o futuro. Rasguei o papel, mas o medo ficou e soube que o anonimato que construíra com tanto custo estava prestes a ser arrancado. Na manhã seguinte caminhei pelas ruas de Lisboa como um fantasma, evitando os cartazes eleitorais onde o rosto de Ricardo sorria prometendo um Portugal mais justo. O meu editor enviou uma mensagem dizendo que o novo livro estava a vender bem, mas que um jornalista queria uma entrevista com o autor misterioso, e eu respondi que não era possível, o segredo era a minha única proteção. Encontrei Lucas no café do Bairro Alto. Ele era ilustrador freelance, olhos castanhos suaves, mãos manchadas de tinta, e o primeiro homem que me fizera sentir seguro desde Brooklyn. Conversámos sobre a arte e sobre como Lisboa ainda guardava segredos nos seus becos, e eu quase contei tudo, mas calei-me com medo de o perder também. À noite vesti a camisa mais simples e fui ao restaurante do hotel no Chiado. Ricardo esperava-me numa mesa ao fundo, longe das janelas, o sorriso igual ao de há 10 anos, mas agora com o peso do poder. Sentou-se, pediu vinho tinto e disse diretamente: sei que estás a escrever sobre mim disfarçado nos teus livros, e eu sei que o teu pai está doente, a família precisa de ti, mas se quiseres manter o teu nome fora dos jornais precisamos de um acordo. Perguntei que acordo, e ele inclinou-se para a frente: eu sou casado, tenho uma imagem a defender, tu sabes como é a política em Portugal, ainda há quem vote contra quem é diferente, mas eu mudei, Alexandre, aprendi com os erros do passado e posso ajudar-te a publicar sem medo de ficar escalado sobre o que aconteceu na clínica. Ri com amargura: tu prendeste-me lá como se eu fosse louco e agora queres que eu te proteja. Ele encolheu os ombros: era outra época, os meus pais pressionavam-me, eu era jovem e assustado, mas agora posso ser útil para ti e para a comunidade. Não queres que os teus livros cheguem a mais gente sem que te rotulem. Saí do restaurante com a cabeça a rodar e no dia seguinte a minha irmã ligou do Porto dizendo que o pai perguntara por mim e que ouvira rumores na aldeia de que eu vivia com homens em Lisboa e que se isso fosse verdade ia matar-me de desgosto.
Senti o pânico subir como uma febre e liguei a Lucas para nos vermos no mirador de Santa Catarina. Ele trouxe café e ouviu-me contar pedaços da história sem nomes, sem detalhes completos, e disse que eu não merecia carregar aquilo sozinho. Nessa noite escrevi até de madrugada o romance, ganhando contornos mais escuros, o protagonista enfrentando o algoz e pagando o preço da verdade. Ricardo mandou uma mensagem com um link para uma notícia onde ele defendia leis contra a discriminação, e eu soube que era um aviso e uma oferta ao mesmo tempo. O meu irmão apareceu em Lisboa sem avisar, disse que ia meio mandar a verificar se eu estava bem, e quando viu o meu apartamento pequeno e os livros empilhados perguntou se eu era feliz ou se estava fugindo de algo, e eu menti dizendo que estava bem. À tarde encontrei Ricardo outra vez por acaso no supermercado do centro. Ele sorriu como se fôssemos velhos conhecidos e sussurrou: "Não faças nada precipitado, Alexandre, a família depende de ti agora." Voltei para casa e vi que alguém deixara flores na porta com um bilhete de Lucas dizendo que estava lá para o que precisasse, e pela primeira vez em anos senti uma centelha de esperança, mas também o medo de a perder se o passado viesse à tona. A tensão aumentou quando o meu pai piorou, e eu voltei ao Porto para uma semana inteira, à casa cheia de parentes que me olhavam de lado e murmuravam sobre o filho que vivia longe e não tinha mulher. Uma tia perguntou diretamente se eu não tinha vergonha de não dar continuidade ao nome da família, e eu respondi que o meu nome era meu e que eu o construíra sozinho em Brooklyn, onde ninguém me julgava. Ricardo telefonou nessa noite dizendo que sabia onde eu estava e que podia fazer uma visita ao meu pai como deputado solidário se eu quisesse, e eu gritei ao telefone que não se aproximasse da minha família. No dia seguinte ele apareceu na igreja durante a missa que o padre rezou pela saúde do meu pai, e todos o reconheceram apertando-lhe a mão como se fosse um santo. Depois da missa puxou-me para um canto e disse em voz baixa: "Eu posso ajudar o teu pai a ter o melhor tratamento privado se tu prometeres não falar do passado com ninguém, nem sequer com o teu novo amigo ilustrador." Senti o sangue gelar como ele sabia de Lucas e percebi que me vigiava. Regressei a Lisboa furioso e confrontei Lucas dizendo que talvez fosse melhor pararmos de nos ver para o proteger, mas ele segurou-me as mãos e respondeu que não tinha medo de nada se fosse para estar comigo. Nessa noite escrevi uma cena no livro onde o protagonista expunha o político e o preço era a perda de tudo, e pela manhã o meu editor ligou dizendo que um deputado influente pedira para conhecer o autor misterioso e que ele recusara, mas que o pedido viera de cima. Soube imediatamente que era Ricardo e decidi ir ao encontro marcado num café discreto perto do Parlamento. Cheguei cedo e vi-o sentado com um sorriso vitorioso dizendo que tinha lido o manuscrito que o meu editor lhe enviara em segredo e que reconhecia o meu estilo e que se eu publicasse aquilo ele faria questão de que o meu nome verdadeiro aparecesse em todos os jornais. Ameacei contar tudo sobre a clínica e ele riu dizendo que ninguém acreditaria numa palavra de um escritor anónimo contra um deputado eleito e que o meu pai morreria de vergonha se soubesse a verdade. Saí dali a tremer e encontrei o meu velho amigo de faculdade que agora trabalhava numa agência de comunicação, e ele disse-me que Ricardo lhe pedira para investigar o meu passado em Brooklyn e que ele recusara, mas que outros não recusariam. A traição veio de onde menos esperava. O meu irmão mandou-me uma mensagem dizendo que recebera uma chamada anónima a dizer que eu vivia uma vida dupla e que se eu não voltasse para casa e me casasse com uma rapariga da aldeia ele próprio contaria tudo aos pais. Senti-me encurralado como há 10 anos na clínica e passei a noite a andar pelo apartamento a decidir se devia queimar o manuscrito ou publicá-lo, custasse o que custasse. Lucas veio ter comigo ao amanhecer e abraçou-me sem perguntar nada, e naquele momento soube que tinha de escolher entre o silêncio que me salvara até agora e a verdade que me libertaria mas que destruiria outros. A escolha tornou-se inevitável quando o meu pai entrou em coma e a família me chamou de volta ao Porto para a vigília. Ricardo enviou uma mensagem dizendo que estaria presente no hospital como representante do governo e que esperava que eu fosse razoável. Cheguei ao hospital com Lucas ao meu lado pela primeira vez e a minha mãe olhou para ele com desconfiança, mas não disse nada. No corredor Ricardo aproximou-se de mim e disse em voz baixa: "O teu pai vai morrer em paz se tu ficares calado, Alexandre. Eu posso arranjar-lhe o melhor quarto privado e tratamento experimental, mas se falares do passado eu garanto que a tua família saberá tudo e que os teus livros serão boicotados." Senti a raiva subir como baile, mas olhei para o rosto cansado da minha mãe e aceitei o acordo temporário só para o pai morrer em paz. Lucas discordou dizendo que eu estava a trair-me a mim mesmo e que o preço seria demasiado alto, mas eu respondi que a família era tudo o que me restava depois de Brooklyn e da clínica. Durante a vigília Ricardo veio prestar condolências e a minha tia elogiou-o como homem de bem enquanto eu apertava os punhos até sangrar. Depois do funeral voltei a Lisboa sozinho. Lucas ficara magoado e não atendia às minhas chamadas, e eu escrevi uma carta longa explicando as minhas razões, mas não a enviei. O meu editor ligou para dizer que o livro seria publicado, mas que o deputado Ricardo Almeida pedira para escrever o prefácio e que isso seria bom para as vendas, e eu soube que era outra forma de me controlar. Decidi então ir ao Parlamento confrontá-lo em privado, e quando entrei no gabinete dele vi as fotos da mulher e dos filhos na secretária e perguntei como ele conseguia viver com tanta hipocrisia.
Ele olhou-me nos olhos e disse que aprendera a sobreviver e que eu devia fazer o mesmo, que o mundo não estava pronto para a verdade e que o meu silêncio salvaria mais gente do que a minha coragem destruiria. Saí dali com a cabeça a latejar e encontrei Lucas à espera na rua. Ele disse que não aguentava mais ver-me sofrer e que se eu não escolhesse a mim mesmo ele iria embora. Nessa noite sentei-me frente ao computador e comecei a reescrever o final do livro onde o protagonista decidia falar e pagar o preço, e pela primeira vez senti que estava a escolher o caminho certo mesmo que doesse. O meu irmão ligou no dia seguinte dizendo que encontrara cartas antigas na casa do pai onde se falava da minha internação e que ele agora entendia tudo e que me apoiava, mas que a mãe nunca aceitaria. Senti o peso aliviar um pouco, mas Ricardo enviou uma última mensagem avisando que se o livro saísse com a verdade ele usaria todo o seu poder para me destruir publicamente. A publicação do livro foi o ponto de viragem. Lancei-o sob o meu pseudónimo, mas incluí uma nota final onde revelava que J. Lisboa era Alexandre Mendes e que a história era inspirada em factos reais sem nomes. A imprensa explodiu e Ricardo foi questionado em direto na televisão sobre as alegações de abuso de poder no passado. Ele negou tudo, mas o seu rosto traía o pânico. A minha família ligou em choque, a mãe chorando a perguntar se era verdade, e eu respondi que sim, que eu era gay e que nunca mais me esconderia. Lucas voltou para mim dizendo que estava orgulhoso e que o nosso futuro começava agora sem segredos. Ricardo tentou contactar-me uma última vez pedindo uma reunião privada, mas eu recusei e em vez disso dei uma entrevista onde contei toda a história da clínica, da fuga para Brooklyn e do regresso a Lisboa sem mencionar o nome dele diretamente, mas todos souberam. A consequência veio rápida. O meu irmão perdeu o emprego numa empresa conservadora, a tia deixou de falar comigo, mas o meu pai antes de morrer deixara uma carta onde dizia que me amava apesar de tudo e que eu devia viver livre. Ricardo perdeu o apoio do partido e anunciou que não se recandidatava. O escândalo abalou a sua imagem pública e eu soube que ele pagara o preço da sua própria mentira. Meses depois, Lucas e eu fomos passear à praia da Costa da Caparica, o sol brilhando no mar, e pela primeira vez senti-me inteiro sem medo. Abraçámo-nos e ele sussurrou que valera a pena e eu soube que sim. A minha mãe acabou por me aceitar aos poucos, convidando Lucas para o Natal, e embora o caminho tivesse sido duro, o preço pago valera cada lágrima. Mas enquanto via o horizonte percebi que a escolha que fizera ainda ecoava em mim, e por isso deixo aqui a pergunta que me assombra todas as noites: foi correto escolher a verdade mesmo sabendo que isso destruiria vidas alheias, ou existem segredos que devem permanecer enterrados para proteger aqueles que amamos?